Está no ar Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABECOM. Olá, ouvinte do programa Gente que Fala, muito boa tarde, 12:01 agora, seja bem-vindo, eu sou o Mauro Friesman, nós estamos no ar na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e Rádio Universal AM 810 de Santos. Você já sabe, a partir desta semana, desde o início da semana, nós estamos também na Rádio Empreender, AM 1520 kHz aqui na capital e Grande São Paulo e também pela Top FM 100,3 MHz em Santos. Você nos assiste pelas redes sociais, pelas imagens do Instagram e também do Facebook. Eu te convido para curtir as nossas páginas, acessar os nossos podcasts no Spotify e também o nosso blog, gentequefala.com.br. Participe fazendo perguntas aos nossos convidados hoje pelos telefones 3289-3580 e 5052-5555. Hoje é sexta-feira, de praxe, edição do Gente que Fala em parceria com a Associação Fundo de Auxílio Mútuo dos Militares do Estado de São Paulo, a FAM, e a Coordenadoria das Entidades Representativas dos Policiais Militares do Estado de São Paulo, CRPM. Eu apresento os nossos convidados, os participantes de hoje do Gente que Fala. Você nos vê pelas imagens das redes sociais. Aqui à minha esquerda, o capitão Cláudio César Capelari. Capitão Capelari, seja bem-vindo ao Gente que Fala. Obrigado, Mauro, obrigado aos ouvintes da Rádio Trianon, e é uma satisfação estar aqui mais uma vez, falar de um tema tão importante como segurança viária e outros assuntos afetos à segurança pública, representando a nossa Polícia Militar do Estado de São Paulo. A satisfação é toda nossa, capitão. Também conosco aqui à minha direita, o capitão Fernando de Souza, o nome de guerra. Capitão Fernando, seja bem-vindo. Eu que agradeço o convite, bom dia a todos. Como o capitão Capelari disse, é sempre importante debatermos esse assunto de trânsito. E também conosco, fechando aqui a mesa, o sargento Gilberto Pinheiro, à minha direita. Sargento Pinheiro, seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde a todos, aos ouvintes, a você, Mauro. E reiterando o que o capitão Capelari Fernando disse, é sempre um privilégio para nós aqui do Policiamento Rodoviário estar podendo transmitir um pouco de conhecimento aos demais, em especial aos seus ouvintes. Então vamos falar de policiamento rodoviário, de trânsito, assuntos que são bastante importantes. O Comando de Policiamento Rodoviário da Polícia Militar foi criado há 40 anos, isso em março de 1979, e é o responsável por mais de 22 mil quilômetros de rodovias do estado de São Paulo, incluindo a implantação, em conjunto com outros órgãos, do Programa de Redução de Acidentes de Trânsito e Segurança Viária. Capitão Capelari, como é que surge exatamente o Comando de Policiamento Rodoviário da PM há 40 anos? Como é que isso se formou? Na verdade, 40 anos aqui é a data que se inaugura a criação da sede do Comando de Policiamento Rodoviário. Mas, na verdade, a nossa atuação remonta a um tempo muito maior. Especificamente mais de 72 anos, que foi quando, então, lá em 1948, na verdade, vai fazer 72 anos, surge, então, o policiamento rodoviário, formado, na ocasião, lá por o tenente Pina Figueiredo, né, e mais 60 homens, né, Pinheiro? E lá começou, então, a história do policiamento rodoviário no estado de São Paulo, né, lá na região da, então, rodovia Anchieta. E hoje, de fato, né, estamos aí presente nos mais de 22 mil quilômetros de rodovias, são em torno aí de quase 4 mil policiais, em torno de 800 viaturas, diuturnamente nas nossas rodovias, contribuindo, né, para que tenhamos um trânsito cada vez melhor, mais seguro, consciente, principalmente mais humanizado, que é o que está faltando. Certamente, capitão Fernando, muito desafiador, né? O tempo passou, o trânsito na época do surgimento do comando era uma coisa, a quantidade de veículos, e hoje é uma história completamente diferente, não? Quais são os principais desafios? Não, sem dúvida, né? A frota, ela cresce ano a ano, o policiamento rodoviário precisa, obviamente, fazer um trabalho de coordenação desse tráfego, né, nas rodovias,
Para tanto, utiliza-se tecnologias, né? Temos que acompanhar a evolução tecnológica, com equipamentos, com leitores de placas nas rodovias, fazendo aí um planejamento muito efetivo para poder distribuir todo esse efetivo e atingir os objetivos do comando na preservação de vidas, principalmente. Sargento Pinheiro, sempre na Polícia Rodoviária? Não, já pertencia a outros batalhões, né? Policiamento de trânsito, já pertencia ao gabinete do comando geral, mas uma maior parte do tempo que eu estou na polícia, no policiamento rodoviário. E o que você observa de desafio? Você tem 27, entre os três aqui, você é o mais velho de PM, né? Sim. O que você observa de mais desafiador para se enfrentar hoje, desde os 27 anos atrás, quando você chegou? A história, né, hoje você tem muita facilidade em equipamentos, em meios, né? Lá atrás já era um pouco mais difícil. E estou falando mais no que tange ao policiamento rodoviário. Então você tinha que efetivamente colocar a mão na massa, né? Era fazer uma sinalização com o que tinha de improviso ali, que seja um arbusto, você que cortava, você tinha uma faca na bota, e lá você cortava um mato e sinalizava da maneira que desse. Era acender uma lata de óleo, você tirava óleo do caminhão, óleo diesel, acendia uma lata de fogo. Então isso não existe mais. Isso já deixou de existir. Então hoje, em termos de meios, há mais facilidade, entendeu? Capitão Capelari, esses exemplos que o Pinheiro deu demonstram assim, um trabalho feito na raça, né? Agora, hoje a tecnologia ocupa muito espaço, né? Isso ajuda bastante, facilita bastante no trabalho. Mas, por outro lado, eu acho que talvez tenha piorado o comportamento dos motoristas, quer dizer, acho que talvez todos fossem mais disciplinados. Infelizmente. Não quero aqui ter a audácia de dizer que não vamos culpar ninguém, uma sociedade contemporânea seja melhor ou pior que uma outra geração. Mas o que a gente percebe, claro, sem generalizar, é que há muita parte da população que, não digo que menospreze, né? Mas não dá a devida importância ao trabalho de uma polícia que está ali só para defender, né? O nosso comandante costuma dizer que se você for agora em qualquer lugar do Brasil, seja, e essa pessoa precisar de um serviço público da Polícia Militar, é o serviço menos burocratizado que existe. 24 horas. Eu não sei quanto tempo, vai ter um tempo razoável para se atender, mas vai chegar lá o serviço na casa da pessoa. Ela liga um serviço público que vai mandar ali um policial, vai mandar uma viatura para atender essa população. E no trânsito é impressionante, se fala muito hoje em indústria da multa, né? O Fernando é da nossa seção operacional, tem os indicadores, os números são assim, estratosféricos, né, Fernando? Sim. Mas é impressionante, não precisa ter indústria da multa para uma sociedade que vive cometendo infrações de trânsito, né? É simples, não quer ser autuado numa rodovia, né? É só obedecer a legislação. E o que é pior que a gente observa, que a pessoa, além de estar cometendo uma infração, está ali dirigindo de modo perigoso a segurança viária, ela se sente... Quer ter razão e não quer ser fiscalizada, né? Isso que é o pior. Ou seja, é claro, pode ter lugares que os critérios de fiscalização devam ser revistos, né? Por uma série de questões, mas nem há necessidade. E os números demonstram isso. Só ano passado foram mais de 42 mil mortes em todo o Brasil de acidente de trânsito. São verdadeiras tragédias e os números passam despercebidos. Já está inserido no nosso cotidiano. Morrer acidente de trânsito, né? É algo casual, algo fortuito, é inevitável. Então, assim, estou trazendo para o trânsito, né? Mas em todos os aspectos da sociedade, né? Ontem, por exemplo, eu estava num ônibus em São Paulo, vindo de um cursinho, e passamos por uma blitz do policiamento de trânsito da capital. Estava ali, né, paisano, tudo para descer no próximo ponto, e demorou um certo tempo para o ônibus atravessou. Impressionante o tanto de pessoas xingando, absurdo, esse monte de gente não tem o que fazer, fica incomandando aqui a vida do trabalhador, né? Eu olhei assim, 11 horas da noite, né? Interessante, olha que segurança, né? E será que tivesse ali, né, infratores da lei dentro do ônibus, praticando algum tipo de coisa, será que ela desejaria ver ali, né, uma blitz no trânsito? Ou seja, aquele comportamento que viu daquela mulher ontem retrata exatamente uma parcela da sociedade que não dá o devido valor. Mas a gente percebe uma mudança, hein? A gente percebe uma mudança, não sei se em razão do atual governo, né? De hoje, talvez as mídias sociais estão ajudando muito, talvez não estejam ajudando, né? E aonde a gente passou a ter a oportunidade, como esse é o exemplo,
de ser chamado pela imprensa, de dar a nossa voz com relação às ações positivas que nós fazemos, porque isso acaba passando batido. Me Então, permite esse é um resumo, assim, né, sobre isso. O capitão dizendo aí, incomoda até ela precisar, até essa pessoa precisar. Enquanto ela não precisa, é um incômodo. Mas a partir do momento que ela precisa, é a primeira a ser chamada quem? É a Polícia Militar. Sim. Entendeu? Agora, qual é a razão, queria saber a opinião de vocês, desse, digamos, mau comportamento que vem acontecendo do motorista, evidentemente que de nem todos, uma parcela, a má formação do condutor, é um problema de base, a falta de educação, exatamente, da base escolar. O que vocês entendem a respeito disso? Bem, antes de entrar na polícia, eu tive uma passagem em formação de autoescola, em centro de formação de autoescola. Então, antes de ser policial, eu era instrutor de autoescola. É o cara certo para falar para nós sobre isso. Então, é ele mesmo. Não, é apenas uma percepção, né? Uhum. O nosso processo de formação, ele segue, né, obviamente, uma legislação, 20 horas aula, tem simulador, se aprende as regras, existe toda uma preocupação em ensinar a legislação. Então, o motorista ele não pode alegar ignorância. Mas o que nós percebemos depois dessa fase é que tudo aquilo que ele aprendeu, né, ele ignora. E é necessária a fiscalização justamente para chamá-lo aí, né, às raias aí da realidade, muitas vezes sentindo no bolso os desrespeito à legislação, só que não precisaria disso se tivesse uma consciência, né? Se fosse realmente dada a devida importância que o desrespeito às leis de trânsito acarreta não só a multa. A multa é um fator coercitivo do Estado para que se cumpra as leis, mas o principal é a questão da vida, né? E os números que o próprio capitão Capelari já citou aqui são preocupantes, são alarmantes, né? O número de mortes no trânsito, de acidentes, de... Vamos a eles, Pinheiro, você que tem todo esse levantamento, essas estatísticas? A questão Fernando. Como o capitão Capelari disse, né, 42 mil mortes, né, no trânsito. São Paulo registra uma média de 12 por 100 mil habitantes, de mortes, 12 por 100 mil habitantes, né? É um número no Brasil, é um número pequeno, é baixo em relação ao Brasil, né? Mas é um número alto em relação ao mundo, né? Em relação ao mundo, países que adotam uma estratégia aí, por exemplo, a denominada visão zero, né? Que nenhuma morte é aceitável no trânsito, esses números são baixíssimos. O Brasil está muito aquém desse número. E é importante, sim, que o motorista ele tenha consciência. A polícia não consegue estar em todo local ao mesmo tempo para fiscalizar. Então, essa consciência dele é muito importante. Como o capitão Capelari disse, não existe uma indústria da multa. O que existe é uma indústria de infração, de cometimento de desrespeito às leis de trânsito. O número de autuações é ínfimo perto daquilo que se comete de irregularidades. Hoje, a questão do celular, o uso a facilidade da tecnologia, isso causa uma desatenção muito grande no motorista, né, e consequentemente, gera acidentes. Então, só para título de ilustração, ano passado, somente no policiamento rodoviário do Estado de São Paulo, foram quase 50 mil multas só em relação à alcoolemia. Né? A alcoolemia é gravíssimo, por conta da situação que o motorista ele fica realmente impossibilitado de ter os reflexos, de ter a sua consciência, né, plena na direção do volante. Então, estou falando de 50 mil infratores, 50 mil condutores que desrespeitaram a lei ou se recusaram a fazer o teste por conta muito provável de ter ingerido bebida alcoólica, ou efetivamente estavam sob efeito de álcool. Então, é só apenas um dado, né, que nos preocupa bastante. Para isso, né, estamos sempre em constante fiscalização, operações de direção segura, etc. Então, o que eu vejo, né, a importância da consciência, né, do motorista, isso é o mais importante. A partir do momento que ele tiver a consciência que ele é responsável, corresponsável pela segurança dos demais, a gente tende a... E os países que evoluíram nessa questão, eles caminharam trilharam esse caminho, né? A questão da educação e da consciência no trânsito. Essa questão da consciência e da educação no trânsito, vocês têm algum trabalho voltado para as novas gerações, para as crianças? Porque muitas vezes a criança está lá no banco de trás e chama a atenção do pai, da mãe que está dirigindo, do adulto, enfim. E muitas vezes... não chama atenção, mas acaba sendo influenciado pelo mau exemplo daquele motorista, e aí fica pior a situação. Perfeito.
Olha que curioso, né? Eu estava numa entrevista com vocês aqui no Gente que Fala no ano passado na Rádio Trianon, e justamente naquela oportunidade eu anunciava, olha, em 2019 nós estamos lançando um programa educativo chamado, né, Segurança no Trânsito, o Futuro das Crianças em Nossas Mãos. E foi lançado. Então esse ano, a cada mês do ano, foi desenvolvida uma temática, né? Isso por meio de mídias digitais, por meio de distribuição de folders em praça de pedágios, campanhas educativas, trazendo a consciência das pessoas com relação à vulnerabilidade das crianças, no transporte, na questão do exemplo que o pai tem que dar, porque está lá o filho no banco traseiro, né? Ou seja, a gente focou uma temática que é a criança influenciando o modo de dirigir do responsável, do adulto. E foi, assim, uma surpresa muito legal, porque não tem jeito. O Fernando falava de educação e consciência. Você não consegue mudar um adulto pela educação. A andragogia demonstra isso. Então é difícil você mudar o comportamento de um adulto. Então o futuro é as crianças. Invistas nessas gerações agora no trânsito, que aí a gente vai ter um trânsito mais conscientizado. Então, nesse ano, por exemplo, agora no mês de novembro, o tema relacionado a crianças seja um pedestre consciente, né? Seja um bom pedestre. Esse é o tema de novembro. E relacionando qual é a forma correta de você transportar uma criança. Uma coisa simples, né? Mas quantos pais atravessam com a criança com semáforo vermelho? Ainda que não tenha passando nenhum carro. É uma coisa boba. Mas o teu filho está vendo. Nossa, estava vermelho, ele não deveria atravessar. Então, são essas pequenas ações. Ou seja, embora a função principal do policiamento rodoviário é a fiscalização de trânsito, nós sabemos do nosso papel de também atuar em outras áreas, né? E educação do trânsito é uma área que a gente tem focado bastante, sem prejuízo à fiscalização. Existe o chamado trinômio do trânsito, né? 3 fatores que, se caminharem juntos, você terá um trânsito seguro em qualquer lugar do mundo. Olha, a Polícia Militar promoveu ontem, quinta-feira, em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal, atividades da 28ª edição da Operação Rodovia Mais Segura em todo o estado de São Paulo. A ação tem o objetivo de combater a criminalidade e garantir a continuidade da redução dos indicadores criminais em São Paulo. Ao todo foram mobilizados 19.685 policiais militares, com o apoio de 8.660 viaturas e mais 12 helicópteros. O efetivo foi distribuído por 1.857 locais, sendo 260 pontos de bloqueio nas rodovias, e participaram da ação, ou participam dessa ação, uma vez que ela é contínua, né? O Comando de Policiamento Rodoviário, as unidades especializadas, Forças Táticas, BAEPs e o Policiamento Territorial. Qual o resultado dessa ação de ontem? Fernando, acho que você tem os dados, né? Pode. Assim, na verdade, os dados específicos, eles são divulgados pela própria Polícia Militar, porque uma operação é uma mega operação, que a divulgação é feita pelo Centro de Comunicação Social da Polícia Militar. Mas no âmbito que eu posso falar, né, de um modo geral, que nós temos essa informação, o policiamento rodoviário desenvolve megas operações, uma delas é a própria Operação Rodovia Mais Segura, né? Também temos na Polícia Militar a mega operação denominada de São Paulo Mais Seguro, também a Polícia Militar como um todo, inclusive o policiamento rodoviário também integra essa mega operação, e ainda temos também a chamada denominada Operação Interior Mais Seguro ou Rural Mais Seguro. Também a Polícia Militar, né, todos os órgãos que integram a Polícia Militar, também realizam essa operação. Os resultados, eles tendem a ser expressivos, né, em toda a operação, com apreensões de arma, mas como eu disse, são dados que estão afetos à Polícia Militar divulgar, porque ela compila todo esse dado de todas as unidades, inclusive do policiamento rodoviário, né? Nessas operações são mapeados pontos que demandam uma atenção, pontos não só na questão do trânsito, mas questões criminais. Mas o objetivo dessa operação é a questão da criminalidade. Sim, da Operação Rodovia Mais Segura, segurança viária e segurança também combate à criminalidade. Né? Na rodovia, a questão do homicídio culposo é um crime também que tem que ser verificado, e junto com ele tem as abordagens com busca no interior de veículos, consulta de antecedentes criminais para
para verificar questões de transporte de drogas, são realizadas inúmeras apreensões. Só numa apreensão ontem, realizada no interior, em uma única apreensão, foram 30 quilos de cocaína, pasta base, em uma única apreensão em um veículo transportando, e numa outra quase 250 quilos de maconha, só nessa operação de ontem, né? Em duas apreensões que eu mencionei, né? Mas, como eu disse, o estado inteiro realizou a operação, então o dado compilado, o dado total, ele é divulgado pelo Centro de Comunicação Social da Polícia Militar. Quais são as rodovias de São Paulo que têm os maiores índices de criminalidade, seja apreensão de drogas, como você destacou, Fernando, ou até roubo de cargas e outros tipos de crime? Os índices? Sim. Nós temos, assim, na verdade, existe a questão da extensão da rodovia, né? Nós temos rodovias menores, rodovias com uma extensão um pouco maior. Então, a rodovia Anhanguera, por exemplo, é uma rodovia extremamente extensa, né? Então, ela se destaca por questão... Difícil, né? É difícil, né? Por conta da extensão, né? Mas, no modo geral, as rodovias do estado de São Paulo, elas têm tido aí, ao longo dos anos, uma redução muito grande na questão da criminalidade, na questão de roubos de carga, vem numa queda, né? O próprio Estado, a própria Polícia Militar, os índices divulgados pela Secretaria da Segurança Pública revelam que os índices de roubos, os índices de latrocínio e outros indicadores estão em queda, né? Graças e fruto de um planejamento efetivo que isso aqui é realizado, mapeando pontos, né, onde a incidência se demonstra mais necessário o emprego da viatura, de operações específicas, pontuais naqueles locais, que vem atingindo esses resultados expressivos ao longo dos anos. Agora, do ponto de vista do trânsito nessas rodovias, antigamente a gente via rodovias com problemas de pavimento, de sinalização, enfim, coisas que levavam aos acidentes. Hoje as rodovias estão aí sob a administração privada, muitas delas, né? Então tem uma evolução bastante grande, um resultado bastante eficiente no sentido da segurança. Mesmo assim, os acidentes acontecem, aí já não por conta da segurança da estrada, é a imprudência mesmo. Isso não é só no estado de São Paulo, né? São Paulo, há muitos anos, sempre tem difundido que ela tem as 10 melhores rodovias do país, e ainda continua. E mesmo as outras que não são as 10 melhores rodovias, geralmente isso fica mais vinculado às rodovias sob concessão. Eu moro no interior de São Paulo e vejo que hoje melhorou muito a questão de pavimentação, sinalização e apoio ao usuário. Mas estimula o aumento da velocidade. Exatamente. Os veículos hoje estão mais seguros, só que estão mais velozes, né? Enfim, então, ou seja, o Fernando tem os indicadores, né? Mais em torno hoje de 98% de qualquer acidente, isso não é só no Brasil, é fruto da imprudência, da negligência ou da imperícia. Sobrariam aí em 2% relacionado aí a um fator adverso, né? Que não tem a influência humana, né? Ou, na pior das hipóteses, não tem a influência do próprio condutor do seu carro, que seria uma deficiência na via, né? Então, aí que eu volto ao que o Fernando falou, né? Se você trabalhar, então, a conscientização, né? A questão da educação para o trânsito, isso... Então, é aquilo que eu falei anteriormente, né? Se você tiver hoje 3 fatores, que é engenharia, ou seja, engenharia de tráfego e engenharia veicular, associado a uma boa fiscalização e uma excelente educação, você teria o trânsito que a gente almeja, né, que é um trânsito seguro. O Pinheiro, o Capelari destacou aqui, o motorista não gosta de ser fiscalizado, ele sabe que está lá sendo fiscalizado, tem um policial ali em algum momento na estrada, e os radares e tudo, mas tem um momento da advertência, que a hora que ele é parado por alguma infração, por alguma razão específica, ali um bloqueio, fiscalização do próprio veículo. Como é que o motorista tem reagido a essas advertências, digamos assim, essas chamadas de atenção? Então, para vocês tem que ser um trabalho também de psicologia, né, para lidar na hora da advertência, porque claro, tem gente que não vai reagir bem. Tem pessoas que reagem, tem uns que aceitam, de fato, eu cometi uma infração, faço o seu serviço, pode fazer a multa, né? Então, vai depender de pessoa para pessoa. É difícil, você não tem assim, eles não gostam. Não tem aqueles que aceitam. E de fato, eu falo assim, não, de fato eu cometi uma infração mesmo. Eu tenho que ser punido. Já outros, só o fato de você parar para fiscalizar, sem que de fato você faça uma autuação, que ele tenha cometido alguma infração, só o fato de você parar já incomoda. Eu fui parado por quê? O que eu fiz? E ali é uma fiscalização de rotina.
Nem sempre, às vezes, você vai identificar que há uma infração. Mas Esse que admite o erro, admite que cometeu uma infração ali, esse é mais fácil de aquela multa, aquela autuação, de gerar uma conscientização, não? Sim, de fato. Ele reconhece e... Não quer passar por isso de novo. Exato, absorve absorve aquilo lá como um aprendizado e leva para a vida. Outros vai ser apenas mais uma, então não tem um perfil, né? Fala assim, esse aqui é mais uma. Às vezes a pessoa tem um poder aquisitivo, dá para pagar a multa, não tem problema nenhum. A autuação ali para ele ele vai ter o tempo que vai ficar parado, que vai ser incomodado, que para ele aquilo é um incômodo, não é ser uma educação, que é algo que possa ser de fato uma instrução, né? E ele tira aquilo como incômodo. Então, falar que para você não tem uma regra, né? O que você já passou assim de um motorista incomodado a ponto de de você considerar a reação dele um desacato? Então, teve assim casos que em rodovia você para a pessoa e ela cometeu uma infração, você pede o documento, fiscaliza a pessoa e fala que ela vai ser autuada por determinada infração. Aí a pessoa começa a reclamar, começa a falar e você é obrigado a ouvir, né? Aí a pessoa percebe que você está demorando para você fazer a autuação, fala, enquanto o senhor não puder parar de falar, eu não posso fazer a autuação. Então... Eu já tive uma ocasião, né? Uma abordagem, e era por questões de trânsito, e a primeira coisa que ela me falou, por que ela estava sendo parada e por que a gente não estava, a expressão dela, correndo atrás de ladrão e ficar enchendo o saco do trabalhador, e que aliás ela era que pagava o meu salário, né? A gente via que estava nervosa, etc e tal, né? Então, é claro, não dá para dizer que ali havia uma intenção de desacatar a gente, é um padrão social de alguns, né? E aí me recordo que eu expliquei para ela, falei o seguinte, justamente por estar sendo pago pela senhora que eu estou cumprindo a minha obrigação de dar uma satisfação em segurança pública. Ela ficou meio... não esperava esse tipo de resposta, né? E graças a Deus, hoje ela está sendo parada só pela Polícia Militar e não por um infrator da lei que possa estar te sequestrando. Até exagerei na minha fala, né? Mas eu acredito que em outras abordagens, nunca mais eu a vi, eu tenho certeza que talvez nunca mais ela falou isso, né? Ela deve ter lembrado dessas questões, né? Então, mas hoje há uma mudança, assim, a gente falou de mudança comportamental, né? Das pessoas continuam delinquindo, continuam pagando infrações, mas a gente vê hoje também uma grande parcela da população manifestando sinais de apreço, de reconhecimento, né, pelo trabalho da polícia, coisa que até chega a surpreender às vezes, né. E recentemente a gente tivemos 2 policiais aqui num acidente, um senhor, ele teve uma parada cardíaca, um infarto, enfim, ao volante, e os policiais cumpriram as suas obrigações, socorreram, pegaram o celular dele, um senhor de mais de 80 anos, né, tentando descobrir alguém da família, ele não conseguia dizer de onde que ele vinha, para onde que ele vai, e ficou 6 meses internado no hospital, e quando ele recuperou, é impressionante o que ele fez para descobrir quem que tinha sido os policiais que tinham lhe atendido, ele, a família, e promover os policiais aqui em São Paulo, foi recentemente, né, de um batalhão nosso aqui da área de Jundiaí, que então, um comportamento que até então você não esperava, né? Então também tem esse lado bom também, né, Pinheiro? A gente não fica sabendo o que acontece. Depois que a gente dá um atendimento, faz o serviço que tem que ser feito. Muitas das vezes você não sabe o que foi, o que aconteceu, qual que foi o que aconteceu com aquela vítima. E às vezes a pessoa procura. Eu trabalho na seção de comunicação social e sempre chega e-mail de pessoas que foram atendidas, bem atendidas, e querem que seja o policial que atendeu seja elogiado. Que bom. Pelo comandante. Também. Então, assim, existe isso. E não é como posso dizer, dever dele estar agradecendo, mas assim, o policial que recebe esse elogio, para ele é sim um incentivo, além de tudo, do comandante de estar reconhecendo, ou a quem ele efetivamente prestou serviço, né? Seja lá uma troca de pneu, num lugar perigoso, uma pessoa de idade, uma gestante, isso aí, lá na frente ele vai lembrar uma vez eu fui atendido por um policial, e isso marca o policial e a pessoa que foi atendida, bem atendida, né? Capitão Fernando, o que
por exemplo, qual é a multa que as pessoas... Qual é a infração que dá multa que as pessoas nem imaginam que aquilo é uma infração? Tem isso também, por mais que você faça autoescola, que você seja um bom condutor, a pessoa recebe uma infração, fala, não sabia que isso aqui era multa. Tem situações, não né? sabia que isso aqui dava multa. Tem o Código de Trânsito Brasileiro, ele, embora já tenha aí seus mais de 20 anos, né? Mas algumas autuações de fato, né, algumas que geram consequentemente multas, elas são pouco usuais e raramente são cometidas, né, mas de vez em quando, obviamente, surge, né. Por exemplo, as pessoas não sabem, por exemplo, que faltar água é um detalhe, né, obviamente não afeta diretamente a segurança, mas o equipamento obrigatório que compõe o conjunto de limpador de para-brisa, que é importante numa situação, né, efetivamente, ele tem que funcionar plenamente em qualquer circunstância, estando ou não chovendo, ou enfim, a água do reservatório, porque é o conjunto, né, que tem que estar funcionando. Então, isso é uma autuação, por exemplo, que as pessoas às vezes se espantam, né? Um outro exemplo, veículos normalmente que não têm a roda de liga leve, tem calotas, né? Exigem, né, uma chave de fenda para tirar a calota. Então, isso também pode, né, é um detalhe que muitas pessoas não conhecem, porque está muito afeto ao veículo. A questão do extintor, por exemplo, a legislação hoje ela não obriga a ter o extintor no automóvel, mas uma vez que o extintor está ali, ele precisa estar carregado. Então é uma situação que é complicado, né? Às vezes explicar isso para quem não conhece, não tem conhecimento da lei, né? Quebra-sol, equipamentos obrigatórios no modo geral. Porque a partir do momento que você fala, bom, agora não é mais obrigatório, eu vou largar a mão. Estando no carro tem que estar em condições. Agora, tem mais uma que essa muita gente não vai saber também. No Brasil, é proibido o veículo de 4 portas que a pessoa desembarque pela porta esquerda do lado da via. Então, você tem um carro de 4 portas, você se aciona, a circulação faz lá para o direito. Todos os passageiros do banco traseiro devem desembarcar pela porta direita traseira, e jamais pelo lado da via. Tem essa previsibilidade, é uma norma geral de circulação e conduta. É uma coisa boba, né? Mas justamente por que existe essa norma? Pela possibilidade de você estar desembarcando e ser atropelado por alguém que está transitando ali do lado da segurança mesmo. Então é um exemplo, né? De dirigir claro, de 4 portas, porque o de 2 exatamente. Teve até um veículo lançado no Brasil, né? Sem dizer marca, que acabou não pegando no mercado, que a propaganda dele era essa, porque ele só tinha 3 portas, e a porta traseira do lado direito, justamente por essa questão da morte rondando ali do lado esquerdo. Era essa a imagem da campanha publicitária que acabou não indo ao ar por proibição do mercado regulador, né? Mas é o que o Fernando falou, tem sério, no Brasil nós temos 366 infrações de trânsito, então é muita coisa. Agora, essa questão de sair do carro, o desembarque pelo lado que não seja o da via, isso é só para as estradas ou para as ruas das cidades? Qualquer via no Brasil, independente se é em trânsito, né, Fernando, rodoviário ou trânsito urbano, ou seja, nas vias. Então, se são vias que se aplica o Código de Trânsito Brasileiro, aqui no Brasil essa regra está valendo. Só um comentário, né, trazendo para os dias atuais, a questão do farol aceso nas rodovias durante o dia, embora já tenha sacramentado isso daqui já há alguns anos, né, mas é recente na legislação. Sim. Nós ainda percebemos na rodovia motoristas que esquecem de ligar os faróis, embora a todos os órgãos de imprensa, mídia, houve uma divulgação maciça dessa questão, alguns ainda, eu creio que por esquecimento, o GPS avisa. Né? Outra questão, e aí um pouco mais grave, né, eu reporto um pouco mais de gravidade, é a questão da recusa ao teste de alcoolemia, né, o etilômetro popular bafômetro. Muitas pessoas ainda imaginam, né, isso no passado de fato existia, que a pessoa não estava obrigada a fazer o teste, né? A legislação não tinha uma previsão para penalizar aquele que não fazia o teste e aparentemente não tinha vários sinais de estar sob efeito de álcool. Mas a legislação, ela mudou, né? E hoje, aquele que se recusa ao teste, mesmo não apresentando sinal algum de estar sob influência de álcool, ele é penalizado e é uma multa do Código, uma multa de um valor elevado, ela beira aí R$ 2.930, quase R$ 3.000, pela simples e mera recusa em fazer o teste do etilômetro, né, popular bafômetro. Além disso, uma consequência que vem a reboque é a suspensão
da habilitação por essa recusa de 1 ano também. Então, as pessoas, e nós percebemos isso, né, que ele não quer fazer o teste, mas quando alertado da consequência disso, ele acaba por fazer o teste, muitas vezes, por incrível que pareça, não ingeriu bebida alcoólica. É isso que causa até um pouco de espanto muitas vezes. Ele não fez bebida, não fez ingestão, se recusou, e aí quando alertado das consequências disso, ele acaba fazendo e muitas vezes não acusa nenhum tipo de ingestão de álcool. Então é importante... E o que leva uma pessoa que não usou álcool a não fazer... Eu creio que é a cultura, né? Porque no passado não se exigia. Né? O desconhecimento da lei. O desconhecimento da lei, e no passado não tinha essa exigência, essa obrigatoriedade de fazer o teste. Como não tem, mas qual a diferença de não fazer o teste antes e agora? Que antes não tinha uma sanção para isso, né? Uma previsão, uma multa. Hoje, aquele que se recusa, ele é penalizado. Já que você entrou nesse assunto, Fernando, o período das férias de verão está chegando, a gente sabe que isso aumenta a preocupação da Polícia Rodoviária, que organiza ações para diminuir os índices de acidentes, crimes e infrações. Nessa época, as vias de saída de São Paulo são os locais mais vulneráveis diante do aumento do fluxo de veículos, e entre os focos de trabalho está justamente o combate à embriaguez ao volante. Tá chegado o momento, né? Férias de verão, Sim. Né? O que já está acontecendo nesse sentido? Exato. A Polícia Militar, como todo ano, ela promove a chamada Operação Férias, né? De finais de ano, Réveillon, Natal, e entra no período de férias escolares, que para esse ano de 2019 e 2020 está programada para o dia 23, iniciar dia 23 de dezembro, com término dia 12 de fevereiro de 2020. Então, nesse período, é feita uma intensificação no policiamento, direcionando para aqueles pontos mais específicos, né, pontos região litorânea, por exemplo, onde nas rodovias tem acesso à região litorânea, com o emprego, né, de policiais em escala extraordinária, um reforço, um remanejamento de policiais do interior para esses locais, com um aumento, né, da sensação de segurança, um aumento efetivo do efetivo, de meios e etc. Então, junto com isso, existe todo um planejamento também para justamente colocar essas viaturas, né, em pontos também que propiciem, né, uma fluidez melhor na rodovia, uma segurança melhor para o usuário que vai curtir as suas férias e as festas de final de ano. Então, isso já vem sendo desenvolvido, já vem sendo preparado, esse planejamento já está ocorrendo, para quando der início aí no dia 23 de dezembro já esteja tudo pronto e as pessoas tenham esse conforto a mais. A Polícia Rodoviária alerta que os equipamentos e documentos de porte obrigatório devem estar em dia. O próprio capitão Fernando já destacou aqui a questão dos equipamentos, o reservatório da água do para-brisa tem que ter água, apenas um exemplo. O extintor de incêndio, se estiver lá, tem que estar em funcionamento, carregado, enfim. Quando se depara com a fiscalização, o motorista precisa ter em mãos os documentos do veículo e a carteira de habilitação. Além disso, os carros têm uma série de itens obrigatórios, o que a gente estava falando, e a falta de qualquer um deles, além do risco para o motorista e ocupantes, também pode gerar multa. Essa parte relacionada à documentação. Digamos que o motorista tenha esquecido a carteira de habilitação. Ele é habilitado, mas esqueceu a carteira. E o carro é dele, mas ele esqueceu o documento do carro. Embora esteja tudo legal do ponto de vista de que ele pode comprovar ali, ter habilitação e que o carro é dele, isso dá multa porque é um documento de porte obrigatório, né? Quem pode falar? Fernando, hoje nós temos, a legislação ela evoluiu muito com relação hoje ao porte digital de documentos. Então, hoje a legislação já prevê a possibilidade de você portar digitalmente tanto o certificado de licenciamento anual, que é o certificado de registro de licenciamento de veículo, e isso a própria CNH também? Já tem essa para São Paulo? Não, aí os DETRANs eles estão tem um cronograma de implantação. Mas, enfim, quando isso estiver já funcionando plenamente, então ele vai ter opção de porta digital. E aí vai determinar, até porque os órgãos têm que se aparelhar também, porque essa aferição é por QR Code, né? Então, para verificar os dados de informação. Mas a ausência de documentação que ele estiver portando e não tiver uma outra forma de consultar, em verificando que ele é habilitado, o veículo está licenciado, etc. e tal, ele ainda existe, né, a
a autuação por não portar o documento que a lei entende que é obrigatório, né? Vou dar um exemplo. O policial tem condição de identificar ali. A própria lei em relação ao certificado do veículo, ela já prevê expressamente, e muita gente achou que deixou de ser obrigatório, não deixou. Então, por exemplo, o certificado do seu veículo, se você não quiser mais portar ele fisicamente, você pode ter essa opção hoje. Só que tem um problema. No momento de fiscalização, se houver um problema ali de consulta, né, com relação ao sistema de banco de dados e não puder ali ser confirmado que o veículo está licenciado e registrado, nesse caso ele corre o risco da autuação por não estar portando, né? Então há essa possibilidade, ou seja, os documentos ainda, eles continuam de porte obrigatório, física e digitalmente. Porque pode ter um problema no sistema e não como a própria lei já determina, no caso do CRLV, tem essa condição. No tocante a CNH, e há um cronograma de implantação, etc. e tal, e aí vai ter essa possibilidade, né, como em alguns estados já tem, de portar e demonstrar que ele é habilitado pelo smartphone. Agora, eu tenho aqui no meu smartphone, o aplicativo é a carteira digital de trânsito. Então, eu acesso aqui, eu entro aqui, tem inicialmente o número do CPF, clicou, aí aparece a imagem da CNH. As novas CNHs aqui em São Paulo já tem um sistema, a minha também já ocorre, então eu já tenho possibilidade das novas, tanto que no verso dela já tem um QR Code, né, para o policial fazer a leitura. Exatamente, era nesse ponto que eu queria chegar. Autenticidade. Acabou liberado, está devidamente habilitado e é considerado porte. Isso para São Paulo já existe. Em relação às novas habilitações que estão sendo emitidas, aquelas que estão sendo renovadas ainda não estão no sistema. Porque não tem o QR Code. Não tem o QR Code. Sim. Né? Então, isso aqui em relação à CNH, mas em relação ao documento do veículo para São Paulo ainda não tem. Não tem. Aí o veículo é a própria legislação, né, Fernando? Que a legislação modificou, que ela está lá no artigo 140 do CTB, né? Eu posso não estar portando ele, não sou obrigado a portar digitalmente, se ele, pelo sistema, confirmar os dados da minha documentação, eu não cometi qualquer infração. Entretanto, eu corro o risco de, como não estou portando fisicamente ali por um sistema que não está funcionando, né? Seu local de fiscalização é um local de sombra, de sombra, às vezes não pega internet, não tem como o policial conferir. Então, nesse caso, o ônus é o condutor que optou no portável. E aí, se não tiver como confirmar, ele acaba sendo autuado. Então, mesmo tendo o aplicativo, é importante... porque não tem o aplicativo ainda para o CNH, né? Existe o aplicativo para CNH. Documento do veículo. Não com relação ao documento do veículo, é isso, Fernando? Existe um cronograma de implantação, né? Então, nem todos os estados ainda emitem o certificado de licenciamento anual digital. Para São Paulo tem previsão? Existe um cronograma, né? Um cronograma não quer dizer que o órgão é obrigado assim. Exatamente, ele vai conseguir atingir aquela meta, né? Mas a discussão uma vez o veículo licenciado, o órgão emite sim o certificado de registro físico, né? Ele emite, é uma obrigação do órgão emitir. Então a dica que nós damos aqui, né, do ponto de vista da fiscalização, é que porte esse documento, né, para que evite aí dor de cabeça, porque mesmo tratando-se aí do documento digital, como nós falamos aqui, da habilitação e eventualmente do CLA no futuro, corre o risco de acabar uma bateria, por exemplo, né, no meio da viagem, e a pessoa tem que mostrar ao menos o formato digital. Exato. Não havendo essa possibilidade, ele será autuado. Então, a recomendação é que se porte o documento físico, até porque o órgão vai emiti-lo. E acho que até é viável até dar lembrar que no caso da CNH, tem que ser no aplicativo, não vale uma foto da sua CNH. Bem lembrado. Não, é o aplicativo com o QR Code para ser o aplicativo, através do aplicativo. Eu tirei uma foto, está no arquivo, lá na galeria. Tem que ser trabalhado. Sim, então é exatamente por causa disso, mas as pessoas, né, é digital, então eu vou levar uma foto lá, tá valendo, não é. Olha, a Polícia Rodoviária tem feito uma série de apreensões nas estradas paulistas. A gente fez uma rápida busca na internet e só na primeira página dessa pesquisa, a gente já identificou a recuperação de uma carga de algodão e a liberação de um refém na rodovia Washington Luiz, também a apreensão de 150 quilos de maconha na Raposo Tavares e de contrabando na Marechal Rondon e na Assis Chateaubriand. O que acontece mais nessas ocorrências? É o bloqueio que identifica e acaba pegando os criminosos, ou esses casos são casos de acidentes, e aí na hora do acidente e de verificar a ocorrência é que se descobre que ali era um
uma situação de criminalidade? Na verdade, são inúmeras situações, né? Antes de comentar essa questão, eu queria ilustrar aqui que ano passado, só o policiamento rodoviário, né, nas rodovias paulistas, foram mais de 75 toneladas de drogas apreendidas. Somente esse ano, né, atualizado agora até outubro de 2019, o policiamento já apreendeu 57 toneladas de drogas nas rodovias. Essas drogas, elas são apreendidas em diversas situações. Desde uma abordagem usual, de rotina, ali onde o policial para fiscalizar a parte de trânsito, e a partir dessa abordagem ele começa a ter ali suspeitas que o condutor, por uma série de fatores, começa a esboçar uma dúvida ali do trajeto, comportamento, né, documentação, enfim, né, aí é a expertise do policial, né, a experiência dele do lado policial, que acaba muitas vezes revelando que algo ali não está se encaixando naquele contexto. E aí ele parte para uma vistoria e acaba detectando drogas em carregamentos aí já tivemos esse ano uma apreensão de 15 toneladas, foi a nossa, né, nos últimos anos, uma das maiores apreensões que nós tivemos esse ano. Drogas misturadas em cargas a granel, em grãos, e aí o policial, com a experiência dele, ele tem condições ali de pelo menos ter uma suspeita, e a partir dessa suspeita ele vai aprofundando ali as diligências, as investigações, as consultas, itinerário que esse motorista está fazendo, notas fiscais de carga, e ele começa a então chegar nesse resultado. Fora isso, os acidentes também despertam curiosidade, acaba fazendo uma vistoria, e por vezes encontrando drogas também. Existe também a questão da inteligência policial, que trabalha também essa questão, né, com órgãos, né, obviamente, afetos à investigação, Polícia Federal, e outros também afetos a isso, que por vezes solicitam o apoio do policiamento rodoviário nas abordagens, no monitoramento criminal, né, inteligência policial também é um fator preponderante nessas apreensões, importante, né, porque existe também investigações dos órgãos competentes nesse sentido para combater o narcotráfico, o tráfico internacional de drogas, então tudo isso resulta em grandes apreensões, como eu citei aqui. Armas, nós já estamos somente esse ano com mais de 300 armas apreendidas, inúmeras pessoas também presas, só a título de ilustração, só esse ano já foram 3.770 pessoas presas, ano passado mais de 4.000 pessoas presas, em diversos delitos, né? Então, tudo isso é trabalho, como eu disse, de inteligência policial, é um trabalho fruto de um planejamento também nesse sentido, que resulta esses resultados expressivos. Olha, tem vários assuntos ainda aqui no nosso roteiro, na nossa pauta, mas já tem perguntas dos ouvintes do Gente que Fala. A Aline de Mauá, eu vou fazer uma pergunta perguntas entre os assuntos aqui. A Aline de Mauá pergunta as circunstâncias de um veículo, em quais circunstâncias um veículo deve andar com o pisca-alerta ligado. Na verdade, não se deve andar com o pisca-alerta ligado, não é isso? A Trianon já respondeu perfeitamente. O veículo em movimento jamais se utiliza o pisca-alerta. Aliás, é um grande risco fazer, porque isso pode gerar gera um risco, pode gerar uma falsa percepção para quem está na retaguarda, de que o veículo esteja parado. E isso pode induzir o motorista que vem de trás a um erro, a uma frenagem desnecessária, né, principalmente à noite, que o cara só vai identificar o veículo a poucos metros, né? Então, ou seja, o pisca-alerta ele tem uma finalidade. Significa que eu tenho uma situação de emergência e eu vou parar num local que me permita isso. E mais, parar no local de emergência, pegar as rodovias, que seriam, então, os acostamentos, né? A gente recomenda que quanto mais longe do leito da via, melhor. Não basta só o pisca-alerta ser ligado. Ele tem que adotar uma postura de abrir lá os seus equipamentos, pegar o triângulo e colocar, né, a retaguarda. A legislação fala em média 30 metros, né? E aí, ele ficar parado. Lembrando que parar ao lado do acostamento para atender telefone celular numa situação de emergência, pode até colocar triângulo, ligar pisca-alerta e pode ser autuado. Não é situação de emergência, infelizmente a gente sabe que ocorre, né? Parar para necessidades fisiológicas. Repete essa, não entendi. Parar no acostamento, o telefone celular. Exatamente. O acostamento de uma rodovia, as pessoas não acreditam, mas acostamento de rodovia é um lugar perigosíssimo para você ficar parado, porque veículos estão transitando em alta velocidade, estou dizendo 80 por hora.
né? Se tem um choque ali, os danos são irreversíveis. Então, acostamento de rodovia é uma única prioridade. Eu só vou estar ali se tiver uma situação de emergência. E eu dei um exemplo que é o que mais ocorre. Eu paro no acostamento para atender um telefone celular, mas eu vou atender movimento? Não. Você, então, aguarda um local seguro, né, um estabelecimento para você, até com a relação à Abastecimento. isso sem contar na exposição com relação a infratores da lei. O infrator da lei gosta de agir com relação a 2 requisitos: facilidade e oportunidade. Ele passa ali para a pessoa vulnerável. É comum a gente ver essa situação do pisca-alerta aceso numa situação, um exemplo, chuva, neblina. Chuva forte, neblina, poeira, fumaça. fumaça. E coladinhos, quase que em velocidade de comboio, e que todo mundo sabe que está todo mundo ali naquela fila, né? É uma prática que a gente vê que as pessoas adotam, a gente até orienta que não os faça, né? Mas se quiser aplicar a legislação de trânsito, já seria infração de trânsito. É multa, não tem alternativa. O Jaime do Jardim Bonfilholi pergunta se ainda é proibido o uso de aparelhos que detectam radares. Os próprios GPS avisam que tem um radar à distância XYZ, né? Na verdade, se tem aí um entendimento, né, por vezes equivocado, né? Existe, sim, equipamentos no veículo que são utilizados para detectar a existência do radar à frente, né? Então, isso é uma coisa. O GPS, ele indica algo que alguém disse que existe um radar na via. Não necessariamente aquele radar está funcionando ou não, não necessariamente aquele radar ainda vai permanecer naquele local ou não. Por exemplo, um radar móvel, um radar portátil pode, por vezes, né, ser alterado ali ao longo da operação, durante a operação de trânsito. Então, o GPS, ele não é um aparelho, né, denominado como um aparelho proibido, detector de radar. Não, os aparelhos que têm essa finalidade, eles identificam efetivamente a existência do radar, né, por meio aí de sinais, por meio de ondas, seja fixo ou móvel. Exatamente. Né? E esse equipamento, sim, ele é proibido. E basta estar no veículo. Você vai estar utilizando. Qual é o valor da multa para isso? É gravíssima, né? Não me recordo. É uma diferença também. O positivo do radar, mais do que identificar o radar à frente, ele e a tecnologia também vai melhorando nesse aspecto, né? Ele tem uma finalidade de anular o radar à frente. A gente sabe que existe tecnologia até para tentar anular radar que afere por infravermelho. Opa! Então, ou seja, o simples fato de ter no veículo, por exemplo, para uma abordagem, né, num lugar que nem tem radar próximo, e ele tem instalado no veículo, já é infração e dá o recolhimento, né, do veículo. Então, mas o policial, na hora da abordagem, vai verificar que ele tem esse equipamento proibido lá. Agora, a polícia não tem, por exemplo, um equipamento que identifica que está se aproximando um carro que tem esse equipamento? Não existe. Isso não existe. Mas vai chegar o dia. Um detector de radar. Um detector de antirradar. Um detector de antirradar. Tudo se evolui, infelizmente. Né? Até para mim, O Marcos de Pinheiros pergunta qual é a frota de veículos da Polícia Rodoviária Paulista. Eu disse no início da entrevista, né? Hoje nós temos aproximadamente 800 viaturas, isso só no policiamento rodoviário, né? Entre 4 e 2 rodas. Né? Entre 4 e 2 rodas. Gente, qual é a preocupação de vocês em relação à suspensão dos radares móveis nas rodovias federais? Vocês atuam nas estaduais, isso não acontece, mas essa é uma determinação do presidente Jair Bolsonaro. Eu gostaria de falar o seguinte, até mesmo tem um link, né, com a pergunta do nobre colega aí com relação ao detector de antirradar. O condutor, o motorista que utiliza um equipamento desse, primeiro ele está se enganando, né, porque a questão do equipamento radar, ela tem um cunho de coibir excesso de velocidade. E excesso de velocidade, ao meu ver, de fato não precisaria ter o radar, desde que nós tivéssemos, né, uma consciência do motorista que ele tem que seguir os limites previstos na legislação, né, quer seja pelas placas, quer seja pelas próprias vias que assim determinam. Então, as pessoas que não respeitam a velocidade, elas, mais do que a multa, ela está suscetível a pagar com a própria vida, né? O excesso de velocidade, como eu disse, é um fator preponderante para a eclosão de acidentes, atropelamentos e etc. Então, a primeira questão é a questão da vida, né? A integridade física é a questão da vida. Então, o radar se faz necessário porque, infelizmente, algumas pessoas ainda insistem em não respeitar os limites
de velocidade. E acabam envolvendo pessoas inocentes, né, que não têm nada a ver com essa imprudência desse motorista. Então, ao meu ver, a retirada do radar é um equívoco, ao meu ver. O policiamento rodoviário, ele atua com operações de controle de velocidade efetivamente nas rodovias, opera radar diuturnamente, nós temos também os radares fixos ao longo da malha viária, e esse, não tenho dúvida, né, pela minha experiência também, ao longo desses 19 anos, especificamente 13 no policiamento rodoviário, que o radar é um equipamento atualmente necessário para coibir excesso de velocidade. Se um dia nós tivermos, né, e isso não é no Brasil, nós tivemos recentemente um tenente nosso que fez um curso na Suécia, e lá na Suécia, um país extremamente evoluído, com a questão de taxas baixíssimas de mortes no trânsito, os radares lá existem, inúmeros, né, inúmeros, o que demonstra que efetivamente ele precisa existir e precisa, até que se tenha um dia, né, o que eu acho impossível, mas essa consciência plena de que o respeito à velocidade é necessário, enquanto isso não ocorrer, é o radar que vai fazer essa... Sargento Pinheiro, ainda é muito comum, infelizmente, nas ruas aqui, né? Às vezes você está parado lá no semáforo, tem um carro à sua frente, alguém do veículo joga alguma coisa pela janela, uma latinha, uma embalagem de alguma coisa, enfim, jogando lixo pela janela do carro. Aí você fica bravo e tal. Mas uma coisa é estar parado ali e observar isso. Agora, na estrada é muito difícil você observar a situação. Como é que vocês fazem para autuar esses que jogam coisas pela janela? Qual que é o olhar biônico aí? Devido à velocidade do Difícil, veículo, se torna mais difícil, mas assim que, sendo possível identificar, com certeza será autuado. E é importante que citar o Pinheiro que existem muitas infrações que são feitas, porque hoje nós temos muitas vias monitoradas por vídeo, e essa é uma infração de trânsito que, se lá tiver o agente monitorando, né, pelo sistema de vídeo, é uma infração que permite ele autuar a revelia à distância. O agente pode autuar por vídeo à distância ou é o policial que tem que ver? A legislação fala que todas as infrações que podem ser feitas à revelia. Então tem essa questão. Essa, no caso, essa sim. A sua pergunta pode. No caso de infrações, geralmente são aquelas infrações de comportamento. Por exemplo, transitar pelo acostamento é uma infração possível de ser conferida por vídeo. Então, a norma diz que quem esteja no sistema de vídeo, seja um agente de trânsito, nós temos nos centros operacionais, e que seja online, que esteja acontecendo naquele momento, ou seja, a legislação proíbe que eu vou lá e pego imagens armazenadas, né, e vou traduzir naquele minuto, isso não pode, né? Então, isso já funciona muito bem, nós temos equipes em vários centros de operações, que é mais uma ferramenta tecnológica a serviço da fiscalização de trânsito, que também é identificar, além da presença diuturna do policial nas rodovias, etc., como o Fernando enfatizou bem, também nós temos hoje o uso da tecnologia a nosso favor, né? Para coibir isso, que isso pode causar acidente. Independentemente de ser infração de trânsito, mais do que infração de trânsito, tem a pior infração que eu acho, que é a infração ambiental, né? E aí a gente não sabe por que o planeta às vezes dá respostas aí inesperadas. Muito bem, minha gente, o tempo do Gente que Fala acabou. Capitão, o senhor está com a palavra? Por favor, sua mensagem. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar falando em nome do policiamento rodoviário da Polícia Militar do Estado de São Paulo, junto com a Trianon, que é uma parceria de sucesso, né, com a própria FAM, uma oportunidade de demonstrar as boas práticas e os serviços positivos feitos pela Polícia Militar. E aproveito cedo, eu já remeti nas mídias sociais de vocês aí, pelo menos o WhatsApp, um convite que agora, na quarta-feira, dia 6, né, eu já passei os dados para vocês, nós vamos lançar mais um programa educativo que vai vigir durante o ano de 2020. E o tema é muito importante, a gente vai trabalhar sobre inclusão social, ou seja, um trânsito feito por todos e para todos. Um público muito distinto que às vezes passa despercebido. Pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Elas estão aí no trânsito, né, e têm direito como qualquer outro, e aí o ponto de vista de que atendimento nós devemos dar a elas com relação ao trânsito. Ou seja, cada vinda aqui à Rádio Trianon... É uma campanha, vocês já estão convidados, acabei de enviar para vocês aí o convite para estarem conosco lá, dia 6 às 16h30. Muito obrigado. Sargento Pinheiro, sua palavra final. Agradeço a oportunidade, faço das palavras do capitão as minhas aí, e agradeço, como disse, né, a oportunidade de estar aqui participando com vocês. Capitão Fernando, palavra final. Eu queria deixar aqui externa os meus agradecimentos e
e deixar duas mensagens, né? Primeiro, né, o motorista, nós vamos aí, como já foi, era a pauta, né, da nossa entrevista, entrar no período de férias, finais de ano, festas de Natal, Réveillon, etc., que o motorista tenha, né, efetivamente aí a sua tranquilidade, né, garantida pelos respeitos às leis de trânsito. Se vai dirigir, não faça ingestão de bebida alcoólica, né, e respeite aí as velocidades, utilize o cinto de segurança, né, constantemente em todos os ocupantes, para que tenha uma boa viagem, planeje sua viagem para ter o seu descanso merecido. Muito bem, um agradecimento aos amigos aqui da Polícia Militar, que fazem parte do Comando de Policiamento Rodoviário do Estado de São Paulo. Hoje, sexta-feira, como de praxe, sempre essa edição do Gente que Fala, em parceria com a Associação Fundo de Auxílio Mútuo dos Militares do Estado de São Paulo, a FAM, e a Coordenadoria das Entidades Representativas dos Policiais Militares do Estado de São Paulo. Muito obrigado, capitão Cláudio César Capelari, capitão Fernando de Souza e sargento Gilberto Pinheiro. Na mesa de som, o Fabiano Souza, na gerência técnica da Rádio Trianon, Sérgio Souza, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, direção geral do Gente que Fala do jornalista Fausto Camunha, e do outro lado do programa, você ouvinte, que é a razão da nossa presença aqui. Muito obrigado pela audiência, bom final de semana para todo mundo, segurança nas estradas para quem for viajar, e até segunda-feira. Tchau, tchau.